Ela ficou muda ao ver seus pais morrerem em um incêndio. Não falava há 7 anos. Mas durante uma celebração da Santa Missa, cantou o santo com uma voz sobrenatural que curou toda uma paróquia. Se você gosta de histórias milagrosas e de se emocionar, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal, para não perder as próximas histórias. Ela não falava há 7 anos. Não um único som, não uma única sílaba, não um único sussurro havia escapado dos lábios de Ana Clara desde aquela noite terrível em que tinha apenas 3 anos de idade, quando o incêndio consumiu sua casa e levou seus pais diante de seus olhos. Os médicos chamavam de mutismo seletivo traumático. Um mecanismo de defesa, explicavam, onde o cérebro simplesmente desliga a capacidade de falar para se proteger de uma dor grande demais para ser expressa em palavras. Não havia nada fisicamente errado com Ana Clara. Suas cordas vocais funcionavam perfeitamente. Seu cérebro processava a linguagem normalmente. Ela simplesmente havia escolhido, ou algo dentro dela havia escolhido, o silêncio como único refúgio possível. 7 anos de terapia. 7 anos de especialistas. 7 anos de tentativas frustradas. Nada funcionava. Ana Clara permanecia em seu casulo de silêncio, comunicando-se apenas através de gestos, expressões faciais e uma linguagem de sinais que havia aprendido com uma paciência impressionante para uma criança tão jovem. Sua avó materna, Dona Lúcia, que a havia criado desde a tragédia, nunca perdeu a esperança. Todas as noites, antes de dormir, ela rezava pela neta. Todas as manhãs, ao acordar, ela falava com Ana Clara como se esperasse que a resposta viesse a qualquer momento. E todos os domingos, sem falta, levava a menina à missa na pequena igreja de São José Operário, no bairro periférico onde viviam. Um dia, dizia Dona Lúcia, Deus vai devolver a voz da minha menina. Eu sei que vai. Eu tenho fé. O que ela não sabia era que esse dia estava mais próximo do que imaginava. E quando chegasse, não seria apenas a voz de Ana Clara que seria restaurada. Seria muito mais. A igreja de São José Operário era uma construção modesta, erguida há 50 anos pelos próprios moradores do bairro em mutirões que duravam fins de semana inteiros. As paredes eram de tijolos expostos, o teto era de telhas de zinco que faziam um barulho ensurdecedor quando chovia, e os bancos de madeira rangiam sob o peso dos fiéis. Não havia ar-condicionado, não havia vitrais elaborados, não havia nada que lembrasse as grandes catedrais da cidade. Mas havia fé. Uma fé simples, profunda, inabalável, que permeava cada centímetro daquele espaço. O pároco era Padre Antônio, um homem de 60 e poucos anos que havia dedicado toda a sua vida àquela comunidade. Havia batizado 3 gerações de famílias, celebrado casamentos de pessoas que ele havia visto nascer, enterrado avós e depois pais e às vezes, tragicamente, filhos. Conhecia cada membro de sua paróquia pelo nome, sabia suas histórias, suas dores, suas esperanças. E conhecia a Ana Clara. Desde que a menina havia chegado, trazida pela avó aos 3 anos, Padre Antônio a observava com atenção especial. Havia algo naquela criança silenciosa que o intrigava. Os olhos dela, grandes, castanhos, intensos, pareciam ver coisas que outros não viam. Ela ficava absolutamente imóvel durante toda a missa, não por tédio ou distração, mas por uma atenção profunda que parecia ultrapassar sua idade. Essa menina tem algo especial, disse ele uma vez a Dona Lúcia. Eu não sei explicar o que é. Mas Deus tem planos para ela. Eu sinto. Dona Lúcia assentiu, guardando aquelas palavras em seu coração. Os anos passaram. Ana Clara cresceu. O silêncio permaneceu. Até aquele domingo de junho. O dia começou como qualquer outro. Dona Lúcia acordou às 6 da manhã, preparou o café, arrumou a casa. Ana Clara, agora com 10 anos, ajudou em silêncio, como sempre. As duas se vestiram para a missa, Dona Lúcia com seu vestido de domingo, Ana Clara com um vestido branco simples que a avó havia costurado para ela. A caminhada até a igreja levava 15 minutos. Elas faziam o percurso de mãos dadas, Dona Lúcia falando sobre tudo e nada, Ana Clara ouvindo com a atenção silenciosa que era sua marca registrada. Naquela manhã, porém, algo estava diferente.
Ana Clara parecia agitada. Seus olhos se moviam constantemente, como se procurasse algo que não conseguia encontrar. Várias vezes, ela parou de andar e olhou para o céu, uma expressão de concentração intensa em seu rosto jovem. "O que foi, minha filha?" perguntou Dona Lúcia. "Está sentindo alguma coisa?" Ana Clara não respondeu, nunca respondia, mas apertou a mão da avó com mais força e apressou o passo em direção à igreja. Quando chegaram, o templo já estava quase cheio. A comunidade de São José Operário levava a missa dominical a sério. Famílias inteiras ocupavam os bancos, avós ao lado de netos, vizinhos ao lado de vizinhos. O ar estava pesado de calor, o verão estava particularmente intenso naquele ano, e ventiladores de teto giravam preguiçosamente, oferecendo pouco alívio. Dona Lúcia e Ana Clara tomaram seus lugares habituais, na terceira fila, do lado esquerdo. Ana Clara se ajoelhou brevemente, fez o sinal da cruz e sentou-se. Seus olhos, como sempre, fixaram-se no altar, no crucifixo que pendia sobre ele, na imagem de São José que dava nome à paróquia. A missa começou às 9 em ponto. Padre Antônio entrou em procissão, precedido pelos coroinhas. O cântico de entrada encheu a igreja, vozes se misturando em harmonia imperfeita mas sincera. Era uma comunidade que cantava com o coração, não com técnica, e havia uma beleza própria naquela imperfeição. As leituras foram proclamadas. O evangelho foi anunciado. Padre Antônio subiu ao púlpito para a homilia. Naquele domingo, o tema era a fé que move montanhas, a fé que cura, a fé que transforma. Às vezes, disse ele, Deus nos pede para acreditar no impossível. Nos pede para confiar quando não há razão lógica para confiar. Nos pede para esperar quando toda esperança parece perdida. E nesses momentos, a fé não é um sentimento. É uma escolha. Uma escolha de dizer sim para Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Ana Clara ouviu cada palavra com atenção absoluta. Algo dentro dela estava se movendo, se agitando, se preparando. Ela não sabia o que era, mas podia senti-lo, como uma onda se formando no horizonte, pronta para quebrar na praia. A missa prosseguiu. O ofertório. A preparação das oferendas. O prefácio. E então chegou o momento do santo. O santo, sanctus em latim, é uma das partes mais antigas e reverenciadas da liturgia católica. É o momento em que a congregação se une aos anjos e santos na adoração a Deus, cantando as palavras que ecoam desde os tempos bíblicos: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Na igreja de São José Operário, o santo era sempre cantado a capela, sem acompanhamento instrumental. As vozes da comunidade se erguiam juntas, algumas afinadas, outras nem tanto, mas todas sinceras. Naquele domingo, quando as primeiras notas começaram a soar, algo extraordinário aconteceu. Ana Clara abriu a boca. Dona Lúcia, que estava ao seu lado, notou primeiro. Seus olhos se arregalaram de choque. A boca de Ana Clara estava aberta, os lábios se movendo, e de sua garganta, depois de 7 anos de silêncio absoluto, saiu um som. Mas não era apenas um som qualquer. Era uma voz de uma beleza sobrenatural. Uma voz clara como cristal, pura como água de nascente, poderosa como trovão distante. Uma voz que não parecia pertencer a uma criança de 10 anos, mas a algo muito maior, muito mais antigo, muito mais sagrado. Santo, Santo, Santo. As palavras fluíam de Ana Clara como se ela tivesse cantado a vida inteira. Não havia hesitação, não havia rouquidão, não havia os tropeços que se esperariam de alguém que não falava há 7 anos. A voz era perfeita. Sobrenatural. Impossível. Uma a uma, as outras vozes da congregação foram silenciando. Não por desrespeito, não por confusão, mas por um instinto mais profundo. Algo estava acontecendo naquela igreja que transcendia qualquer experiência normal. Algo que exigia silêncio, reverência, atenção absoluta. A voz de Ana Clara encheu o espaço. Subiu até o teto de zinco, atravessou as paredes de tijolo, escapou pelas janelas abertas e se espalhou pelo bairro. Pessoas nas ruas pararam o que estavam fazendo e olharam em direção à igreja.
Vizinhos que não tinham ido à missa saíram de suas casas, atraídos por algo que não conseguiam explicar. Senhor Deus do Universo! Dona Lúcia estava chorando. Lágrimas escorriam por seu rosto sem que ela fizesse qualquer movimento para secá-las. Sua neta, sua Ana Clara, a menina que não havia dito uma única palavra em 7 anos, estava cantando. E não apenas cantando, estava cantando como um anjo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Padre Antônio, que estava de pé diante do altar, sentiu os joelhos cederem. Ele se apoiou na mesa do altar para não cair, os olhos fixos na menina que ele havia observado por tantos anos, esperando por algo que nem ele sabia definir. E agora, finalmente, esse algo estava se manifestando. Hosana nas alturas. E então, algo ainda mais extraordinário aconteceu. A primeira pessoa a notar foi uma mulher chamada Maria do Socorro, que sofria de artrite severa há 15 anos. Suas mãos, normalmente retorcidas e doloridas, de repente se endireitaram. A dor que era sua companheira constante simplesmente desapareceu. Ela olhou para as próprias mãos em choque, abrindo e fechando os dedos com uma facilidade que não experimentava há mais de uma década. Meu Deus, sussurrou ela. Meu Deus! Ao seu lado, seu marido, Joaquim, que usava aparelho auditivo há 20 anos devido a uma perda progressiva de audição, de repente ouviu tudo com clareza cristalina. Não apenas a voz de Ana Clara, mas os sons que ele havia esquecido que existiam, o farfalhar das roupas das pessoas, o ranger dos bancos, o zumbido distante de um ventilador. Socorro, disse ele, tirando o aparelho auditivo do ouvido. Socorro, eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo sem o aparelho. Na fila de trás, um jovem de 19 anos chamado Rafael, que havia chegado à missa em cadeira de rodas, paraplégico desde um acidente de moto 3 anos antes, sentiu um formigamento em suas pernas. Um formigamento que se transformou em sensação. Uma sensação que se transformou em movimento. Lentamente, incredulamente, Rafael se levantou. Não com ajuda. Não se apoiando em nada. Simplesmente se levantou, como se nunca tivesse havido qualquer problema com suas pernas. Sua mãe, ao seu lado, soltou um grito que foi abafado pela voz de Ana Clara, mas que expressava o choque e a alegria que todos na igreja estavam começando a sentir. E não parou. Em toda a congregação, coisas impossíveis estavam acontecendo. Uma mulher com um tumor no seio, diagnosticado 3 semanas antes, sentiu o nódulo simplesmente desaparecer sob sua mão. Um homem com diabetes avançada, que havia perdido a sensibilidade nos pés há anos, de repente sentiu o frio do chão de cimento através de seus sapatos. Uma idosa com Alzheimer em estágio inicial, que mal reconhecia os próprios filhos, de repente olhou ao redor com olhos claros e perguntou: "Por que vocês estão chorando?" Uma criança com autismo severo, que normalmente não suportava o ambiente da igreja e precisava sair antes do fim da missa, estava sentada perfeitamente calma, sorrindo, completamente presente de uma forma que seus pais nunca haviam visto. Dezenas de curas. Dezenas de milagres. Todos acontecendo simultaneamente, todos enquanto a voz de Ana Clara preenchia cada centímetro daquele espaço sagrado. Bendito o que vem em nome do Senhor. A última linha do santo se aproximava. Ana Clara cantou com uma intensidade crescente, sua pequena figura quase brilhando sob a luz que entrava pelas janelas. Hosana nas alturas. A nota final ecoou pela igreja, sustentada por um momento que pareceu se estender para a eternidade. Depois, silêncio. Ana Clara fechou os olhos. Seu corpo tremeu. E ela desabou nos braços de Dona Lúcia, completamente inconsciente. O que se seguiu foi um caos de alegria, confusão e incredulidade. Pessoas se abraçavam, choravam, gritavam testemunhos de cura. Rafael estava de pé, dando passos hesitantes pelo corredor central, lágrimas escorrendo pelo rosto. Maria do Socorro abria e fechava as mãos repetidamente, ainda incapaz de acreditar que a dor havia desaparecido. A idosa com Alzheimer estava sentada com os filhos ao redor, conversando lucidamente pela primeira vez em anos. Padre Antônio, com esforço enorme, conseguiu restaurar alguma ordem. Pediu silêncio, pediu calma, pediu que todos se sentassem.
A missa precisava continuar, mais do que nunca, precisava continuar. O que acabou de acontecer, disse ele, a voz trêmula, é além da minha compreensão. Mas o que sei é que estamos na presença de Deus. E quando estamos na presença de Deus, a única resposta apropriada é adoração. Por favor, continuemos a Santa Missa. Ana Clara, que havia acordado nos braços da avó, estava sentada novamente. Parecia exausta, mas em paz. E quando olhou para Padre Antônio, fez algo que surpreendeu a todos. Falou. Padre, disse ela, a voz normal agora, não mais aquele instrumento sobrenatural que havia sido durante o santo, pode continuar. Está tudo bem. Dona Lúcia soluçou. Sua neta havia falado. Depois de 7 anos, havia falado. Palavras simples, comuns, mas infinitamente preciosas. A missa prosseguiu até o fim. A consagração aconteceu em um silêncio reverente. A comunhão foi distribuída com lágrimas de gratidão. E quando o Padre Antônio finalmente disse ide em paz, e o Senhor vos acompanhe, ninguém queria ir embora. Eles ficaram. Por horas, ficaram. Compartilhando testemunhos, rezando juntos, tentando processar o impossível que haviam experimentado. O sol se pôs sobre a igreja de São José Operário, e ainda havia pessoas ali, ainda havia vozes se erguendo em oração, ainda havia milagres sendo descobertos. Porque conforme as horas passavam, mais curas eram percebidas. Doenças crônicas desaparecidas. Vícios vencidos. Depressões curadas. Relacionamentos restaurados. Não apenas curas físicas, mas curas de todo tipo, em praticamente toda a congregação de mais de 200 pessoas que haviam estado presentes naquele domingo. Era impossível. Era inegável. Era um milagre em escala que ninguém sabia como explicar. A notícia se espalhou como fogo. Jornalistas chegaram antes do fim do dia. Câmeras de televisão estavam posicionadas na porta da igreja na segunda-feira pela manhã. A história da Missa dos Milagres correu o Brasil, depois o mundo. Ana Clara tornou-se instantaneamente famosa, algo que ela não queria e não entendia. Repórteres tentavam entrevistá-la, mas ela respondia com poucas palavras, claramente desconfortável com a atenção. Sua voz, agora perfeitamente normal, não tinha mais aquela qualidade sobrenatural que havia tido durante o santo. Ela era apenas uma menina de 10 anos, tímida, que preferia o silêncio da avó aos holofotes do mundo. Quando perguntada sobre o que havia acontecido, ela sempre dava a mesma resposta. Eu não sei. Eu só senti que precisava cantar. E então cantei. Os médicos examinaram cada pessoa que alegava ter sido curada. Em muitos casos, não havia registros médicos anteriores para comparar. Mas nos casos onde havia, os resultados eram consistentes, doenças documentadas haviam simplesmente desaparecido. Não havia explicação médica. A Igreja Católica enviou investigadores. Teólogos, médicos, psicólogos, todos tentando entender o que havia acontecido na pequena igreja de São José Operário naquele domingo de junho. O processo foi longo, meticuloso, cético, como a igreja sempre era em casos de alegados milagres. Mas os fatos eram incontestáveis. Mais de 70 curas documentadas, em uma única missa, todas coincidindo com o momento em que uma menina muda de 10 anos havia cantado o santo. Não havia explicação natural. Não havia fraude. Não havia histeria coletiva. Havia apenas o impossível se manifestando diante de centenas de testemunhas. Ana Clara nunca mais cantou daquela forma sobrenatural. Sua voz permaneceu, o mutismo estava completamente curado, mas era uma voz normal de criança, bonita mas não extraordinária. Ela podia falar, rir, chorar, todas as coisas que havia sido incapaz de fazer por 7 anos. Mas aquela voz de anjo que havia preenchido a igreja e curado dezenas de pessoas nunca mais se manifestou. Quando perguntada sobre isso, Ana Clara não parecia triste ou desapontada. Pelo contrário, parecia aliviada. Foi um presente, disse ela uma vez a Dona Lúcia. Um presente que Deus me deu para dar aos outros. Mas não era para sempre. Era só para aquele momento. Ela cresceu, foi à escola,
fez amigos, viveu uma vida normal. Nunca buscou fama ou atenção por causa do que havia acontecido. Quando reconhecida na rua, o que acontecia com frequência, era gentil mais reservada, sempre desviando o crédito. Não fui eu, dizia. Foi Deus. Eu só abri a boca. A igreja de São José Operário tornou-se lugar de peregrinação. Milhares vinham de todo o Brasil, esperando experimentar algum eco do milagre daquele domingo. Alguns alegavam curas, outros experiências espirituais profundas. Padre Antônio continuou servindo ali até sua morte, aos 83 anos, sempre maravilhado com o que havia testemunhado. Eu celebrei mais de 10.000 missas em minha vida, disse ele em uma de suas últimas entrevistas. Mas aquela missa, aquele domingo, foi a única vez em que eu realmente vi o véu se levantar. A única vez em que o céu tocou a terra de forma visível, palpável, inegável. E foi através de uma criança. Uma criança silenciosa que Deus escolheu para falar. Ana Clara tinha 50 anos quando deu sua última entrevista. Ela havia se tornado assistente social, trabalhando com crianças traumatizadas, crianças como ela havia sido. Casou-se, teve filhos, viveu uma vida tranquila e produtiva. O milagre de sua infância era uma parte de sua história, mas não a definia. As pessoas querem que eu seja especial, disse ela ao entrevistador. Querem que eu tenha algum poder, alguma conexão direta com Deus que outros não têm. Mas eu não sou especial. Eu era apenas uma menina quebrada que Deus escolheu usar por um momento. Ele poderia ter escolhido qualquer um. Escolheu a mim, não sei porquê. Mas isso não me faz melhor que ninguém. Você ainda lembra daquele dia? Perguntou o entrevistador. Ana Clara sorriu, um sorriso que carregava décadas de paz e gratidão. Cada detalhe. Eu lembro da luz que entrava pelas janelas. Lembro do calor, do cheiro de velas e flores. Lembro de sentir algo se movendo dentro de mim, algo que precisava sair. E lembro de abrir a boca e soltar. Não foi uma decisão consciente. Foi como se algo maior estivesse cantando através de mim. E o que você sentiu durante o canto? Amor, disse ela simplesmente. Um amor tão grande que não cabia em mim. Um amor que precisava transbordar, que precisava tocar as outras pessoas. As curas não foram algo que eu fiz. Foram o que acontece quando o amor de Deus encontra corações abertos. Eu fui apenas o canal. Ela fez uma pausa, olhando pela janela como se visse algo muito distante. Sabe o que eu aprendi naquele dia? Aprendi que Deus não precisa de pessoas especiais para fazer coisas extraordinárias. Ele precisa de pessoas dispostas. Pessoas que digam sim quando não entendem, que abram a boca quando não sabem o que vai sair, que confiem quando tudo parece impossível. E você diria sim novamente? Ana Clara riu, um riso leve e genuíno. Eu digo sim todos os dias. Não com uma voz sobrenatural, não com milagres visíveis. Mas cada vez que eu seguro a mão de uma criança assustada, cada vez que eu ouço alguém que precisa ser ouvido, cada vez que eu escolho amor em vez de medo, eu estou dizendo sim. E às vezes, nesses pequenos momentos, eu sinto um eco daquele domingo. Um eco daquela presença. E sei que Deus ainda está trabalhando, ainda está curando, ainda está cantando através de todos nós que nos dispomos a ser seus instrumentos. Ana Clara morreu aos 78 anos, cercada por filhos, netos e bisnetos. Suas últimas palavras foram ditas em um sussurro, para a neta mais nova que segurava sua mão. Quando você sentir que precisa cantar, cante. Não importa se ninguém está ouvindo. Não importa se parece impossível. Deus ouve cada nota. Seu funeral foi realizado na igreja de São José Operário, a mesma igreja onde, 68 anos antes, uma menina muda havia aberto a boca e mudado centenas de vidas. A igreja estava lotada, não apenas com família e amigos, mas com pessoas que haviam sido curadas naquele domingo distante, muitas delas agora idosas, mas ainda carregando em seus corpos a evidência de um milagre. E quando chegou o momento do santo, algo extraordinário aconteceu mais uma vez. Não uma voz sobrenatural. Não curas em massa. Apenas a congregação inteira cantando em uníssono perfeito,
suas vozes se erguendo em uma harmonia que nenhum ensaio poderia ter produzido. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Era como se Ana Clara estivesse ali, cantando com eles. Como se sua voz, que havia sido emprestada por um momento há tanto tempo, ainda ecoasse naquelas paredes, naqueles corações, naquela comunidade transformada. O céu e a terra proclamam a vossa glória. E todos que estavam presentes sentiram algo. Não dramático, não visível, mas real. Uma presença. Uma paz. Uma certeza de que Ana Clara estava exatamente onde deveria estar. Hosana nas alturas. O canto terminou. O silêncio que se seguiu estava cheio de lágrimas e sorrisos. E na lápide de Ana Clara, instalada nos jardins da igreja que ela havia transformado, estão gravadas as palavras que ela mesma escolheu. Aqui descansa uma voz que Deus emprestou ao mundo por um momento. A música continua. Porque os milagres não terminam quando os instrumentos se calam. Eles apenas mudam de tom.